Bom dia, Rio Grande! Muito bom dia, Rio Grande do Sul. É sexta-feira, 26 de novembro, que está amanhecendo com uma cara fechada aqui em Porto Alegre, né, Simone? Hoje vai ser um dia que a gente vai ter divisão no estado. Um pedaço vai ter sol, mas a metade leste, que já sofreu com temporais ontem, hoje também já começa o dia com chuva. Agora chove fraco em Porto Alegre, mas ontem a força da chuva, a força do vento assustaram, né, Simone? Os avisos que a gente deu aqui ao longo do Bom Dia acabaram se confirmando. Mostrar os efeitos dos temporais, o que ainda está acontecendo como efeito dos temporais de ontem, ainda nessa manhã, e também vou falar do que esperar para os próximos dias. O mau tempo deixou milhares de gaúchos sem luz ontem. E ainda hoje, pelo menos 300 mil pontos seguem sem energia elétrica. Só que no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, a falta de luz tem outro motivo, né, Eduardo Paganella? A gente não tá o áudio do Paganella. Acho que voltou. Vamos tentar colocar ele de novo ali para ver se volta. Oi, Paganella. Tá com probleminha, daqui a pouco o Paganella volta, ele vai explicar, Simone, um caso, infelizmente, de um homem que morreu eletrocutado ali num poste no bairro Cidade Baixa. Isso que acabou gerando também essa falta de luz ali no bairro. Daqui a pouquinho o Paganella chega para contar todos os detalhes. Tem ainda muitos outros assuntos hoje. Essa madrugada foi de filas em busca de promoções da Black Friday, num shopping de Porto Alegre, que só vai abrir às 7 da manhã. As filas começaram ainda na quarta-feira de noite. Fernanda Carvalho, é isso mesmo? Bom dia. Isso mesmo, Simone, bom dia. Vai estar mais afastado aqui do Rio Grande do Sul. Mas agora de manhã, principalmente, é preciso ainda ter atenção. A gente está vendo uma área onde ainda pode ter chuva. Está chovendo na região metropolitana de Porto Alegre, o tempo está fechando em outras áreas também. Deu uma parada durante a madrugada, mas vai voltar a chover. Sul do estado, parte da região dos vales, toda a Costa Doce, todo o litoral, a serra e até o norte ainda podem ter pancadas de chuva, acompanhadas de alguns raios. E, principalmente, toda a faixa leste do Rio Grande do Sul ainda pode ter ventos de até 100 km por hora. E já aconteceu isso ontem, do vento chegar a 100 km por hora. Também tem aviso da Marinha para mar muito agitado, aviso para ressaca. Agora a gente está vendo que, por outro lado, uma grande parte do estado, mais da metade, já tem previsão de tempo firme. É que atrás desse ciclone extratropical, dessa área de baixa pressão, está entrando uma área de alta pressão atmosférica. Ela faz o contrário, ela afasta as nuvens carregadas. Então, Campanha, Centro, Noroeste, Fronteira Oeste, tem previsão de sol e poucas nuvens, não tem mais risco para temporal. Vamos ver ao vivo Caxias do Sul, está na área onde pode ter chuva e vento forte, e o tempo está fechando em Caxias. Há poucos minutos a gente viu essa imagem aqui, estava conferindo, monitorando, tinha sol aparecendo. Agora já tem nuvens bem mais carregadas, 18 graus é a temperatura em Caxias do Sul. Hoje não tem mais calorão não, olha a previsão de máximas aqui no mapa. Em Caxias, máxima de 24, em Porto Alegre 26, 25 em Santa Maria. Só no oeste, com o sol, esquenta um pouco mais, chega a 30 graus em Alegrete e Uruguaiana. E atenção que ao longo do dia a temperatura vai baixar e as mínimas não são agora de manhã, vão ser registradas à noite. À noite baixa para 15 graus em Bagé, também em Pelotas, 17 em Caxias do Sul, apenas 11 em São José dos Ausentes, 15 graus de mínima hoje em Alegrete. Vamos falar um pouco de ontem. Os avisos de temporais que a gente falou tanto aqui no Bom Dia Rio Grande se confirmaram. Chuva forte e muito vento atingiram várias regiões e causaram problemas. No norte do estado, na cidade de Soledade, as rajadas de vento chegaram a quase 99 km por hora. Na região de Porto Alegre, na região tem a tarde entre as estações Sapucaia e Novo Hamburgo. Bem, segundo a RGE, 330 mil clientes chegaram a ficar sem luz na área de cobertura da empresa. Lembrando que um cliente representa mais de uma pessoa. Na área da CE, eram 142 mil pontos, 142 mil clientes sem energia elétrica até as 10 horas da noite de ontem. O total de pontos sem luz, então, que chegou a mais de 470 mil ontem, felizmente agora baixou. Mas ainda tem muita gente, tanto na área da CE quanto da RGE, sem energia. A atualização agora de manhã é de 300 mil pontos sem luz e a gente vai continuar acompanhando isso ao longo do Bom Dia Rio Grande. Se tiver alguma novidade, a gente vai trazendo para você e, claro, vai mostrar ainda hoje mais efeitos dos tempos. Esta sexta-feira, inclusive, começa ainda com alerta no tempo em parte do estado. Vamos ver a imagem de satélite. A gente vai falar um pouco do que aconteceu ontem e hoje.
acontece hoje aqui no Rio Grande do Sul. Nessa imagem, a gente percebe as instabilidades mais fortes já um pouco mais longe do estado. Isso tudo aqui é formado pelo ciclone extratropical, que ontem de manhã a gente vinha acompanhando, estava se formando aqui, ó, entre Argentina, Paraguai e Uruguai. Entrou no Rio Grande do Sul, causou muitos temporais, especialmente na metade leste. A gente já comentou mais cedo e vai mostrar as imagens de novo ainda hoje. Vai falar da situação nessa manhã. São mais de 300 mil pessoas ainda sem energia no Rio Grande do Sul, nas áreas de concessão da CE e da RGE. Esse ciclone, apesar de já estar um pouco mais afastado no oceano, indo para o sudeste do país, ainda influencia o tempo aqui no Rio Grande do Sul. Tanto que a gente vê nuvens aqui, ó, na metade leste. Toda a faixa leste do estado hoje tem alerta para ventos muito fortes, com rajadas podendo de novo chegar perto dos 100 km por hora. Esse ciclone também causa agitação no mar, tem aviso para ressaca em toda a costa gaúcha e ainda tem possibilidade de chuva entre o norte, a serra, toda a faixa leste aqui chegando até o extremo sul gaúcho. Vamos ver como está o tempo numa cidade do sul, na área onde pode ter chuva, mar agitado e vento forte. Rio Grande aparece ao vivo na nossa tela. 20 graus é a temperatura nesse momento lá na cidade de Rio Grande. A gente tem céu nublado, não dá para descartar um pouco de chuva. O volume de chuva hoje não é muito alto, não. A gente está vendo aqui no mapa que no sul fica em torno dos 6 milímetros, no leste 10 milímetros, entre a serra e entre o norte e a serra também. A região da serra e um pedaço do litoral norte pode, em alguns pontos, passar um pouquinho dos 10 milímetros, mas não chega a ser tanta chuva assim. O alerta ontem era até para o risco de alagamentos, além do vento forte. Hoje a preocupação é com o vento forte mesmo. Na área de chuva lá no norte do estado está a cidade de Passo Fundo. A gente vai conferir agora como está o... 7 horas e 32 minutos. Vamos conferir aqui no nosso telão os números mais recentes da pandemia, divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. Tivemos a confirmação de mais 1.012 casos de infecção, total de casos confirmados chegando a 1.488.101. Total de mortes 36.034, com registro de mais 27 óbitos. Na próxima tela, a gente tem a média móvel de mortes aqui no Rio Grande do Sul. Teve uma queda de 20% na comparação com 2 semanas atrás. São 19 mortes por dia, em média, nos últimos 7 dias aqui no estado. Na próxima tela, o acompanhamento das internações nas UTIs. 59,1% é a taxa de ocupação das UTIs, a taxa de ocupação geral das UTIs aqui no Rio Grande do Sul. São 361 pacientes com coronavírus nos leitos de terapia intensiva, diminuiu com relação a ontem. Ontem eram 369. Em Porto Alegre, a taxa de ocupação está em 77,8%. São 92 pacientes, um pequeno aumento. Ontem eram 91 pacientes com Covid internados nas UTIs da capital. Ainda assim é um alívio ver que está abaixo do 100, né? Que a gente demorou tanto tempo para conquistar. Foi só agora no mês de novembro, desde julho do ano passado, redução na ocupação de UTIs no interior do estado, e a vacinação é uma das razões, uma das principais. Mas a metade oeste do Rio Grande do Sul está com o tempo melhorando. Vamos ver essa divisão aqui no mapa. Ó. A gente tem já uma área de alta pressão atmosférica entrando no Rio Grande do Sul. A área de alta pressão afasta as nuvens de chuva, impede que elas se formem, e essa é a condição no oeste, na Campanha, na região central, na maior parte do noroeste, e a gente está vendo, por exemplo, Santa Cruz do Sul aqui já dentro dessa área. Tem um outro pedacinho dos vales que ainda tem instabilidade, mas essas áreas aqui, a tendência é que a quantidade de nuvens, inclusive, vai diminuindo ao longo do dia. Nas outras regiões do estado, a gente ainda tem efeito da área de baixa pressão atmosférica que chegou ontem ao Rio Grande do Sul. É um outro nome para o ciclone extratropical que chegou ontem, passou pelo estado, causou chuva e ventos muito fortes. Hoje ainda tem chuva no sul gaúcho, Costa Doce, todo o litoral, Serra, região metropolitana de Porto Alegre e no norte do estado. O volume de chuva é baixo. Não chega a 10 milímetros em alguns lugares ou mal passa disso, é bem menos do que ontem. Mas tem vento muito forte, chegando a 100 por hora. E além disso, mar agitado e aviso para ressaca em toda a costa gaúcha. Vamos ver nos radares onde é que anda a instabilidade. Olha, o ciclone extratropical se afastou, está lá para o sudeste, está para o oceano. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem aqui no leste, ó, entre a região metropolitana, o litoral norte e a serra, um pouco de instabilidade agora. São as regiões onde teve chuva, volta a ter chuva. Nas outras áreas, tempo mais aberto. Falando de temperaturas, não esquenta muito hoje, máxima de 23 graus em Cachoeira do Sul, 24 em Cruz Alta e 28 em São Borja. E ao longo do dia, conforme a alta pressão for avançando e limpando o tempo,
a temperatura baixa. As mínimas do dia vão ser registradas à noite. 15 graus em Pelotas e Bagé, 19 em Santa Cruz do Sul e Porto Alegre, apenas 11 em São José dos Ausentes. E o fim de semana vai ser de tempo firme no estado. Falei pouco do fim de semana ainda, mas é que o sol volta. Hoje na capital ainda pancadas de chuva, 10 milímetros, máxima de 26. Amanhã e domingo, sol com algumas nuvens, mas sol sem chuva, esquenta mais, 27, 28 graus. Na segunda-feira pode voltar a chover em algumas regiões, máxima de 29 em Porto. Ainda estão, Luiz, sem energia, conforme a atualização mais recente que a gente tem das concessionárias RGE e CE. E as equipes estão trabalhando aí, mas ontem chegou a quase 500 mil pontos. Bom, a seguir a gente fala das 10 mil vagas abertas no estado para quem está em busca de um emprego. Sabia que a maioria delas não exige experiência? Fica ligado que em seguidinha a gente traz as informações completas. Vamos contar também de eventos que acontecem neste fim de semana. Em Pelotas, começa hoje a quinzena do pêssego, Arildo Palermo. Isso aí. E ainda é preciso ter atenção ao tempo nesta sexta-feira, mas ao longo do dia ele vai melhorar. Olha o mapa aqui. Hoje, próximo mapa, a gente mostra para você um resumo do dia no estado. Norte, Serra, litoral todo, região metropolitana, sul, gaúcho, ainda podem ter pancadas de chuva, mas um volume baixo de chuva. O que chama a atenção é o vento forte mesmo. Além disso, mar agitado em toda a costa, com ressaca hoje e amanhã. Nas outras regiões, a gente tem alta pressão chegando, já não tem mais chuva e as nuvens vão diminuindo ao longo do dia. Amanhã, o tempo fica firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Tem um pouquinho de chuva aqui no litoral, como a gente está vendo na indicação de Torres, mas não preocupa não. O importante mesmo é saber que a temperatura baixa hoje à noite, amanhã de madrugada fica friozinho, ao longo do dia esquenta com o sol predominando. Vamos ver a previsão de máximas? Chega aos 31 graus em Alegrete, 27 na capital e 25 graus em Passo Fundo. No domingo, a gente vai ter sol na Serra, no litoral norte, na região metropolitana. Nas outras regiões, muitas nuvens e aí pode